Nesta semana, a CPI da Covid recebeu a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, também conhecida como Capitã Cloroquina, e o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Além das duas oitivas, os senadores da comissão reservaram um dia para votar o requerimento de documentos e a convocação dos próximos depoentes. A primeira a ser ouvida foi Mayra Pinheiro. A médica pediatra e secretária da Educação do Trabalho e de Educação na Saúde ganhou destaque no governo após defender o uso da cloroquina como tratamento precoce contra a Covid. A secretária foi, inclusive, questionada se continuaria mantendo sua orientação, e sua resposta foi sim. Vossa Senhoria mantém a sua indicação de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de Covid? Eu mantenho a orientação enquanto médica. Mantém. Mayra deu outras respostas controversas, como quando afirmou defender a imunidade de rebanho entre crianças. No final das suas colocações, Vossa Senhoria falou, e nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticas. Nas crianças. Como as crianças, e que a gente teria um efeito rebanho. Nas crianças. Sim, estou falando sobre... Nós não precisávamos deixar, senador, e eu sou pediatra, as nossas crianças fora das salas de aula. Em certo ponto, a secretária assumiu que não se lembra de que alguma vez o presidente Jair Bolsonaro tenha influenciado o isolamento social e o uso de máscaras. No entanto, Mayra disse que, como médica, essas são suas recomendações. Senador, a minha presença aqui é técnica, então as minhas orientações enquanto técnica e médica, eu uso máscara e eu faço distanciamento social, mas eu não vou comentar as questões relativas ao presidente, aos ministros, aos secretários de Estado, porque não é a motivação para eu estar aqui. A secretária também afirmou que nenhum país é obrigado a seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. Eu já informei anteriormente para o senhor, o Brasil não é obrigado a seguir as orientações da OMS. E se assim fizéssemos, senador, nós teríamos falhado, assim como a OMS falhou várias vezes. Já no fim da oitiva, o senador Randolfo Rodrigues reproduziu um áudio em que Mayra critica a Fiocruz, com base em simbologias que ela alegou ter visto na entidade. Eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive, então é um órgão que tem um poder imenso. Na quarta-feira, apenas os parlamentares compareceram ao Senado para a votação que conduzirá aos próximos passos da CPI. Ficou decidido que 9 governadores, além de um ex-governador, uma vice-governadora e outros 7 convocados serão os próximos a depor. Já na quinta-feira, foi a vez do presidente do Instituto Butantan responder às perguntas dos senadores. Dimas Covas começou sua oitiva dizendo que se não fossem as recusas do Ministério da Saúde para as ofertas do Instituto, o Brasil poderia ter sido o primeiro país a começar a vacinação contra a Covid. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Além disso, Dimas Covas afirmou que depois que o presidente Jair Bolsonaro disse publicamente que não compraria a Coronavac, as negociações entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde, que já estavam bem avançadas, foram suspensas. Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa... Ninguém vai tomar tua vacina na marra, não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também, não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. O Ministério da Saúde agiu ou deixou de agir em decorrência da ordem dada publicamente pelo presidente da República para o cancelamento da compra da Coronavac, conforme vimos suas próprias declarações? Em entrevista à imprensa. Isso mudou a perspectiva do próprio Ministério, quer dizer, todas essas negociações que ocorriam com troca de equipes técnicas, com troca de documentos, a partir desse momento eles foram suspensos. O presidente do Instituto relatou que a interlocução com a China melhorou depois da chegada do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do chanceler Carlos França. Foi o que permitiu a entrega mais recente de insumos para as vacinas produzidas no Brasil. Houve uma reunião do ministro Paulo Guedes, do ministro Queiroga e do ministro França com o embaixador da China, e eu fui convidado, juntamente com a doutora Anísia.
E o embaixador da China deixou isso muito claro naquele momento. Que posições que são antagônicas, que desmerecem a China, causam, obviamente, inconformismo do lado chinês. O ministro França tem, muito recentemente, feito essa interlocução, tem ajudado essa interlocução. O presidente do Instituto Butantan também falou sobre a imunidade de rebanho. Senador, vou falar como médico, como especialista. Mas a tese da imunidade de rebanho, ela já foi descartada há muito tempo. No começo da pandemia, alguns países da Europa até chegaram a sugerir a possibilidade de ter a questão da imunidade de rebanho. Mas naquele momento se sabia muito pouco ainda do curso da própria epidemia. Para a semana que vem, o único depoimento confirmado é o da médica Nisi Yamaguchi, que defende o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com Covid. Ela comparecerá como convidada na terça-feira. No dia seguinte, a intenção dos parlamentares é fazer um debate técnico com especialistas, como os infectologistas Clóvis Arns da Cunha e Francisco Alves.